Atos 4, 24. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Que disseste pela boca de Davi teu servo: porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estende a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era um coração, a alma, a multidão dos que criam, e ninguém dizia coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, e não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Amém? Essa aqui é uma oração que os cristãos fizeram depois que Pedro e João eles fizeram uma boa ação para um homem. Ele estava na porta do templo e foi curado. E os sacerdotes, os religiosos perguntaram: mas com que autoridade que vocês fazem isso? Como que vocês fazem isso? E jogaram eles na prisão, açoitaram eles. Porque você acha que tem algum mal, gente, a gente curar alguma pessoa, fazer algum bem? Não tem. Mas por que eles fizeram isso? Por causa de inveja. A inveja é uma coisa terrível. Mesmo você fazendo bem, as pessoas não aceitam. Inveja. Mas diz que eles acabaram sendo soltos porque não tinham como provar nada contra eles. E aí a igreja se levantou aqui, como a gente leu aqui agora, e falou: Deus, tu fizeste tudo de acordo com a tua vontade, agora dá ousadia para que a gente venha pregar o evangelho. E a nossa oração, irmãos, a gente tem que fazer essa oração para que a gente venha a ser verdadeiro cristão, que venha com ousadia pregar o evangelho para outras pessoas. Se a gente for só cristão de vir à igreja e depois voltar para sua casa e continuar a sua vida, não tem sentido Deus chamar a gente. Não tem o menor sentido. Se a gente não consegue transmitir aquilo que a gente está recebendo de Deus, se a gente não consegue transmitir a outras pessoas, não está valendo de nada o que a gente está fazendo, o que a gente está buscando na igreja. E infelizmente, muitos lugares hoje chamados igreja, é isso que a gente vê. Virou um clube, onde você reúne as pessoas, onde você ouve uma música, você ouve uma mensagem de autoajuda, e cada um depois vai fazer uma comidada, come todo mundo, e todo mundo vai para sua casa, cada um vai cuidar da sua vida. E onde que está Jesus sendo glorificado com isso? Em nada. Porque a gente não está fazendo diferença nenhuma. Porque nas outras religiões as pessoas vão para os seus templos, fazem a mesma coisa, comem junto com os adeptos daquela religião, e depois a pessoa volta para a casa dela e continua a vida dela. Mas o cristão é diferente. Olha que a gente leu aqui, você vê que e desceu o Espírito Santo sobre a vida deles, e eles anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E através da mão dos apóstolos eram feitos sinais e prodígios. Então a gente tem que orar para que venha acontecer isso com a gente. Eu já passei por um monte de igreja que é clube, e eu não quero que aconteça isso aqui também.
Porque se for para acontecer isso aqui, eu fecho a porta e vamos fazer outra coisa. Vamos fazer outra coisa. Menos obra de Deus. Então é melhor fechar as portas, cada um vai para o seu canto e a gente termina. A gente tem que fazer diferença, gente. A gente, eu estou indo na igreja, tá bom, a gente não pode se acomodar. Eu me incomodo. Eu estou orando, estou jejuando. Tem que acontecer alguma coisa. Na minha vida, na vida de cada um de vocês. Não adianta a gente vir aqui e não está tendo o poder de Deus, a gente está sendo atingir as nossas vidas. Se você está vindo na igreja, está orando, está buscando, mas a tua vida continua a mesma, não mudou nada, alguma coisa está errada. Porque ou você vai se acomodar e vai falar assim, tá bom e tudo bem, ou você vai esfriar e daqui a pouco você nem está indo na igreja mais. É o que acontece com muita gente hoje. Como não tem esse poder que caiu aqui sobre eles, que diz que teve um terremoto. Você já imaginou uma coisa dessa? A gente terminar de orar aqui e começar a ter um terremoto? Você já imaginou uma coisa dessa? Por quê? Não é pelo nosso poder, meu poder de Deus, mas por quê? Porque Deus está ouvindo a oração deles. Diz que o lugar onde eles estavam tremeu. E eles foram cheios do Espírito Santo, e eles saíram e pregavam a palavra. E a gente tem que ser, pastor, mas a gente é um pingado de gente que Deus ele já fez miséria com uma pessoa só. Deus não precisa de uma multidão de gente para abalar a região aqui, vamos dizer assim. Com a gente aqui, com 8, 9 pessoas aqui, Deus ele muda a situação de toda essa região, se ele quiser. Deus ele tem poder, porque não está no nosso poder. A igreja de Atos, ela entendia isso, não está no nosso poder. E por isso que eles oravam, eles buscavam a palavra, eles seguiam tudo que os apóstolos ensinavam para eles. Eles viam diferença. Paulo e Pedro e João tá subindo para orar no templo, vê um aleijado, e o aleijado está olhando para ele e fala, não vai dar nada para mim? E Pedro fala, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Ele só falou isso, não botou a mão na cabeça, não ungiu com óleo, não fez nada, só falou. E o homem levantou. E o pregador já disse que hoje em dia a igreja está diferente. Hoje em dia a igreja tem ouro e prata, mas já não tem mais o levanta e anda. A igreja não tem poder mais, porque não muda a vida de ninguém. A vida continua a mesma, aquela mornidão. E eu fico revoltado com isso. Não com vocês, eu fico revoltado comigo. Porque eu já abandonei um monte de igreja por causa disso, porque não acontecia nada, as pessoas só vinham brincar dentro da igreja, só vinham passar tempo. Eu falei, não pode ser desse jeito. A gente tem que se revoltar com a gente. Pastor, eu estou cansado de trabalhar. Todos estamos, irmãos. Todos estamos. Mas se você não crê que um Deus que criou os céus e a terra tem poder de te renovar todas as tuas forças. Eu estava ouvindo hoje o Paulo Júnior pregar, ele falou que no começo teve um obreiro dele que o cara jejuou 10 dias só com água. Você consegue fazer isso? 10 dias só bebendo água. E diz que a família dele não percebeu. Ele está trabalhando? Não sei. Só com água. Não estou falando que a gente tem que fazer isso. Mas eu estou falando, quando a gente quer e a gente coloca em Deus as coisas, Deus capacita a gente para a gente fazer. Porque humanamente a gente não consegue fazer. Humanamente a gente não consegue. É Deus que vai capacitar a gente. Não, mas é um exemplo que eu estou dando. Se a gente não se lançar para Deus, não, Deus, tem que mudar isso. Tem que mudar essa história. Porque senão vai continuar a mesma coisa. Nossa vida não vai mudar, as pessoas em volta da gente também não vai mudar.
Eu estou cansado de ver a igreja aqui nos apoiando desse jeito. Estou cansado. Eu já pensei até em desistir de igreja por causa disso. Porque Deus parece que está longe da igreja. Parece que não existe. Então a gente não pode aceitar ele, gente. Então a gente está aqui para buscar a Deus, tem que ter um resultado. Vamos orar, não, Deus manifesta o teu poder na nossa vida. Deus transforma a nossa vida. Deus faz a gente impactar as pessoas que estão lá fora. A gente tem que pedir. Não é Deus que é fraco, é a gente que limita Deus. É a gente que coloca Deus dentro de uma caixinha e fala, Deus só consegue ir até esse ponto. É a gente que limita Deus, não é Deus que limita, que é limitado. Deus, Ele pode todas as coisas, irmãos. E eles aqui, eles eram igual a gente, mas existia um amor por Deus, um amor pelo próximo. Você vê, eles davam tudo. Eu tenho minha casa, eu tenho meu carro. Não, vende tudo, ele está passando fome. Não dá, não quero saber de nada. A gente não tem que imitar eles, mas a gente tem que se espelhar no exemplo deles. Porque a gente não vai alcançar a fé que eles tinham. É muito difícil, biblicamente falando. A gente não vai alcançar esse nível de fé que eles tinham, mas a gente tem que buscar aproximar deles. Tem que buscar aproximar. É igual um jogador de futebol. Viu o Pelé jogando. O cara nunca vai ser igual ao Pelé. Nunca. Mas ele pode se aproximar. Então ele vai se esforçar para se aproximar, ficar perto do Pelé. É a mesma coisa a gente com esse povo aqui. A gente não vai chegar nesse nível de fé deles. Não, mas se a gente buscar, a gente vai estar melhorando cada dia. Cada dia a gente vai melhorando. Esse que é o nosso objetivo, amém? Então vamos orar nesse sentido nessa noite. Que ore por você, primeiramente. Fala, Deus, eu estou vindo na igreja, mas eu quero ver o Senhor, eu quero ter experiência contigo. A nossa fé ficar forte, irmãos, é como a gente tem experiência com Deus. Você chegar aqui na igreja, vai ter um testemunho, aconteceu isso comigo. Deus falou comigo, Deus usou uma pessoa, Deus fez, sabe? Tem que acontecer isso. Senão a nossa fé morre. Nossa fé morre. Então pede para Deus, eu quero ter experiência contigo, eu quero ter algo com o Senhor. Não me contento só em vir à igreja, depois vai embora, vir à igreja, depois vai embora, a minha vida continua a mesma, não muda nada. Não muda a minha situação, não. Tem que pedir, não, Deus, manifesta o teu poder nas nossas vidas, manifesta o poder na vida dos nossos irmãos, na igreja aqui, usa nossas vidas. A gente tem que pedir. O que Jesus falou? Pedir e dar-se-vos-á. Se a gente não pedir, aí não vai dar mesmo. Mas isso é a vontade de Deus. Deus quer usar todo mundo aqui. Deus quer usar. Você pode ter certeza que Deus quer usar cada um aqui dentro. Mas a gente tem que buscar isso. Tem que buscar. Amém? Então, vamos estar orando a Deus nesta hora.